Bom, gente, então essa aula de hoje ela tem como objetivo apresentar a modelagem da saia, uma peça básica do vestuário feminino, que também serve como base para alguns vestidos. Então a gente vai aprender aqui em primeiro lugar a fazer o molde base dessa saia, frente e costas, pois daí a partir dele vocês vão poder confeccionar outros moldes com as medidas do modelo que vai ser criado, né? Essa saia justa, ela é uma saia justinha, retinha, rente ao corpo. Ela pode ser utilizada em várias situações, né? Podendo variar o comprimento. O molde base é uma base para vários outros modelos de saia, né? Esse molde ele é traçado pela metade, ou seja, metade da parte das costas e metade da parte da frente. No papel craft, como esse de baixo, ou aqui no papel branco, no folha sulfite. E quando vocês forem cortar no tecido, daí basta dobrar o tecido e colocar a parte reta desse molde em cima do tecido dobrado para tirar ele inteirinho. Então, aqui, gente, como eu já tinha comentado com vocês, eu vou fazer a modelagem em meia escala, porque ela facilita muito para a visualização, né, no vídeo. E também porque vocês têm essa opção, vocês podem fazer essa modelagem em tamanho real aí, ou vocês podem fazer ela em meia escala como eu fiz, tanto faz. Em meia escala eu gosto de ter essas modelagens para colocar numa pastinha depois, para ter como meu próprio livro de referências de modelagens que eu já fiz. Então, o material escrito com o passo a passo desse molde básico também está lá disponível para vocês no Siga. Vocês podem imprimi-lo se quiserem e colocar nessa pastinha. Em seguida, colocar esse moldezinho aqui em meia escala. Fica muito legal, é um material que vale muito a pena vocês terem e guardarem. Mas quem quiser fazer em escala tamanho real, não tem problema. A diferença é que em meia escala a gente também consegue armazenar melhor, gastar menos material, como a gente está aprendendo, né? É mais interessante. Então agora, o que eu vou fazer aqui é um molde base do tamanho 40. Esse tamanho 40 é o da tabela de medidas padrão do corpo feminino que foi postado, foi disponibilizado para vocês lá na aula 2, na parte sobre tabelas. É aquela tabela ali que a gente vai usar para a construção desta base de saia. Lembrando então, lá no material escrito desse traçado também tem um printzinho mostrando essa tabela. Nós vamos usar para essa saia a medida de cintura, quadril, altura do quadril, comprimento total ou altura do joelho. E é isso, são só essas 4 medidas. Então, caso vocês queiram fazer já na medida de vocês, peguem aquelas medidas que vocês tiraram de vocês mesmos na aula 2 e já anotem. Vamos precisar da medida da cintura, do quadril, da altura do quadril e do comprimento para fazer esse traçado. Então, lá na nossa tabela, no manequim 40, nós temos na parte da cintura 70, no quadril 94, altura do quadril 18 e comprimento 60. Então, como eu vou trabalhar aqui com meia escala, eu já vou dividir todas essas medidas por 2. Então, a minha cintura de 70 vai passar a ser 35, meu quadril de 94 vai passar a ser 47, a altura do meu quadril de 18 vai passar a ser 9 e o meu comprimento total de 60 vai passar a ser 30 centímetros, tá? Então, dito isso, a gente vai começar aqui traçando um retângulo com o auxílio da régua ou do esquadro. Quem não tiver essa régua milimetrada aqui, pode usar o esquadro, apoiando o esquadro aqui na lateral do papel e usando uma outra régua reta para fazer ele deslizar aqui, para ter um ângulo bem retinho, bem certinho. Para essa modelagem, como ela é uma base, é bem importante que nós tenhamos ela bem feitinha, bem retinha, tá? Eu vou usar aqui essa régua
milimetrada, ela é ótima para esse tipo de traçado, porque ela já tem em si aqui o ângulo reto. Tá? Lá no passo 2 do material escrito da nossa aula 4, nós temos a instrução para traçar um retângulo com as medidas do ponto A ao ponto B, sendo a metade do quadril, metade da circunferência do quadril. O meu quadril aqui em meia escala é 47. Logo, metade desta medida é 23,5. Então, eu vou vir aqui com a minha régua e vou marcar os 23,5. Aqui vai ser o ponto B e aqui o ponto A. Do ponto A ao ponto D e do ponto B ao ponto C, eu vou marcar o comprimento total da minha saia, que neste caso, na meia escala, ele é de 30 centímetros. Então, aqui partindo do ponto B ao ponto C, eu marco 30 centímetros. E do ponto A ao ponto D, a mesma coisa. Posiciono a minha régua aqui, retinha com a minha linha AB. E venho aqui marcando os 30 centímetros. Ponto D. Agora, eu só ligo eles aqui embaixo. Está prontinho. Agora, eu vou marcar os pontos E e o F na metade da medida entre o A e o B. A minha medida aqui entre o A e o B deu 23 centímetros e meio, né? Então, 23 centímetros e meio dividido por 2 é 11,75. Então, eu vou vir aqui na minha reta lateral, aqui do ponto A ao D, e vou marcar 11,75. Vou marcar aqui em cima também para que fique bem retinho. E ligo esses pontinhos com uma reta. Esses, então, serão os pontos E e F. Agora, com a régua partindo dos pontos A e do ponto B, eu vou marcar a minha altura do quadril. A altura do meu quadril em meia escala é 9 centímetros. Então, eu vou vir aqui, partindo do meu ponto A, e vou descer 9 centímetros. Mesma coisa aqui no ponto B. 9 centímetros. E vou ligar com uma reta. Esses serão os pontos G, H, e no encontro das linhas, aqui nessa cruzinha, o ponto I. Agora, a partir do ponto E, eu vou marcar 1,5 centímetro para cada lado, marcando os pontos E1 e E2. Lembrando sempre, né, gente, que esse 1,5 centímetro é porque eu estou fazendo em meia escala. Caso eu estivesse fazendo em tamanho real, seria 3 centímetros. Tudo isso está bem especificadinho no material escrito lá. Vocês podem conferir depois, tá?
mas é sempre bom lembrar. Então agora, usando uma reguinha curva ou uma curva francesa, eu vou ligar esse ponto I aos meus pontos, que eu vou esqueci de marcar aqui, é o E1 e E2. Unir eles com uma curva suave, posicionando a minha reguinha curva aqui saindo do I e até o E2. Mas como que eu vou saber que é uma curva suave? Aqui, ó, a gente posiciona ele ali até que ele se encontre com o ponto onde nós queremos chegar. Então, a gente traça essa curvinha. Sobre as curvas, gente, na modelagem é muito importante frisar isso. Tenham sempre em mente que nós partimos de uma reta, de um ponto de ângulos retos para um outro ponto em que nós necessitaríamos de uma curva. Essa curva ela não pode sair do nada, ela não pode ser uma curva muito pronunciada. Ela não pode provocar nenhum canto muito agudo, porque depois de cortado isso aqui, quando for pro tecido, se tiver curvas muito fechadas, ângulos muito agudos, vai ter bicos. A roupa vai ficar com bicos, ela vai ficar com, não vai ficar com um caimento muito legal. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Saímos de um lugar reto para outro e a gente precisa ir desse lugar para outro com uma curva. Sempre procurem suavizar a transição dessa parte reta para se tornar uma parte curva. Nunca simplesmente saia com uma curva muito redondinha ou uma curva muito, que não é tão curva, né? Muito reta. Sempre onde houver esses ângulos ou essas curvas muito fechadas, muito agudas, pode ocasionar algum problema depois na hora de cortar a peça, tá? Então, sempre procure. Isso é um exercício, tá, gente? Vocês não vão sair de primeira, talvez, fazendo uma ótima curva. A modelagem em si, ela é constante exercício. Com o tempo e com a prática, vocês vão pegando, vocês vão testando. É só assim que a gente aprende, que a gente aprimora nossas técnicas. Mas sempre tenham em mente isso, de tornar a curva visualmente mais suave possível, a transição dela o mais suave possível, tá? Então aqui nós vamos medir agora a medida dessa retinha entre do A até o E1, eu tenho 10 centímetros. Do E2 ao B, 10 centímetros. Esse molde aqui básico, ele é praticamente igual frente e costas, tá? Então, eu tive ali 10 centímetros mais 10 centímetros igual a 20 centímetros, né? Então, anota essa medida. Mediu aqui, deu 10 centímetros, né? Mediu aqui, deu 10 centímetros. 10 mais 10, 20 centímetros. Anota esse resultado e deixa aqui do lado, que agora nós vamos somar. A gente vai voltar lá na tabela e ver qual é a medida da cintura. Dessa medida da cintura, a gente vai subtrair esse resultado que nós tivemos agora, que no meu caso foi 20. E essa diferença, ela deverá ser eliminada por meio de pences, que vão ser divididas igualmente entre a frente e as costas do molde, tá? Então, lá no meu caso, a minha cintura em meia escala, do tamanho 40, é 35 centímetros. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que esse molde aqui é metade frente e metade costas. Logo, para ter um molde completo, seriam 4 partes, né? Uma, 2 frentes, uma, 2 costas. Então, para fazer esse cálculo agora de colocação da pence, o valor dessa pence, a gente vai pegar a cintura, circunferência total da cintura, 35 centímetros, né? E vamos dividi-la então por 4, os dois da frente e os dois das costas. Então, dá uma cintura de 8,75 centímetros.
Aqui, nesse meu 1/4, né, que esse é 1/4, esse é o outro 1/4, né, tive 10 centímetros. Então, eu vou reduzir e vou subtrair esses 10 desses 8,75, que é a medida original da cintura, e vou ter o valor da pence. O que é a pence? A pence ela é necessária para fazer ajustes, né? Porque o corpo feminino ele apresenta uma diferença entre a medida do quadril e a medida da cintura. A maioria das mulheres tem a cintura mais fina que o quadril. Então, para isso, para ajustar essa cintura, é necessário se fazer as pences, tá? Também há quem conheça como nesga, que são triângulos geralmente colocados nessas partes assim de cintura, de busto, de quadril, lugares aonde temos mais curvas, tá? Então, a medida dessa profundidade da minha pence, ou seja, o espaço que vai ser costurado para dentro, ela tem que ter 1,25 centímetros neste meu caso aqui. Então, como eu medi aqui antes, eu vi que deu 10, eu vou dividir ao meio, 5. Desse 5, eu vou descer aqui, nesse caso, tá? 6 centímetros. Eu gosto de fazer essa retinha, porque ela ajuda na hora de distribuir ali o valor. E a minha medida ali deu 1,25, né? 1,25 dividido por 2 dá 0,6. Então, eu vou botar aqui 6 milímetros para este lado e 6 milímetros para este lado. Eu vou ligar aqui com esse pontinho que eu fiz, essa altura aqui de 6 centímetros. Isso aqui, então, gente, só para vocês entenderem melhor, mais para frente vocês vão acabar se familiarizando mais com esse recurso da pence, né? Depois eu vou cortar ali para vocês, eu vou mostrar. Isso aqui vai ser dobrado, vai ficar para dentro do tecido escondido. É o que vai fazer esse molde planificado ficar 3D, né? Isso aqui vai ajudar a dar o volume, tá? Aqui nas costas a mesma coisa. Vou marcar aqui o meio dessa minha medida, que é 5 centímetros, né? Já que tem 10. E vou aqui traçar uma linha reta auxiliar só de 6 centímetros, que vai ser para onde eu vou ligar aqui os meus 6 milímetros. Vale ressaltar que quanto maior a diferença de medida entre cintura e quadril, maior será a profundidade dessa pence, tá, gente? Quando vocês forem fazer em tamanho real também, ela vai ser maior do que isso. Aí em tamanho real vocês vão ter todas as instruções lá por escrito também. A profundidade dela pode ser maior, claro, né? Vai ser tudo proporcional, em dobro. A nossa base de saia está pronta. E a gente faz aí as marcações. Importantíssima marcação do fio. Marcação do fio reto. Por isso que eu gosto dessa régua aqui, ó, gente. Só coloco ela ali um fiozinho, uma das linhas dela ali paralelas com aquela linha que eu tracei. Pronto, já tem aqui a marcação de fio reto. Aqui na parte das costas a mesma coisa. Base, saia feminina, tamanho 40, meia escala, frente. E aqui, muito importante, centro das costas, centro da frente.
o sinalzinho de dobra. Também dá para escrever dobra aqui do tecido. Coloquei para vocês lá na aula anterior, né? Já tem um link lá sobre o vídeo onde eu falo sobre as nomenclaturas na modelagem, a importância de utilizar os sinais corretos, como marcar, o que fazer, né, em cada caso. Aqui também é a marcação do fio, não custa nada escrever fio. Como eu digo lá no vídeo, quanto mais informações nós tivermos na modelagem, melhor. Aqui mais um macetezinho da saia, gente, da base da saia, para deixar ela com uma cintura mais anatômica, tá? Para que ela caia melhor no corpo, ela vista melhor. Eu gosto sempre de fazer esse recurso aqui. Então, aqui na parte da frente, no molde da frente da cintura, como eu tô em meia escala, aqui eu vou subir só meio centímetro, tá? Eu subo aqui meio, eu vou prolongar, na verdade, essa curvinha em meio centímetro. Deu meio centímetro. E eu vou retraçar essa cintura aqui com a curvinha. É uma coisinha bem sutil mesmo, tá, gente? Só que dá uma diferencinha legal depois no moldezinho pronto. Daí aqui também a pencinha, só prolongar ali se precisar. E na parte das costas, além de prolongar esse meio centímetro aqui, igual a gente fez na frente, conferir só a medida aqui, além de prolongar esse meio centímetro ali, eu vou descer meio centímetro aqui também no centro das costas. Pra que isso? Justamente para que essa cintura fique ainda mais ergonômica, vista melhor ainda, tá? Então, o nosso molde base da saia já está pronto. Aqui vocês podem colocar também, que é a barra. E a partir dele agora vocês podem recortá-lo, passar ele para um papelzinho mais duro, para um papel cartão, um papelãozinho, alguma coisa assim. É uma ótima ideia, porque quando vocês forem traçar novas saias a partir desse molde base, seja ele em meia escala, seja ele em escala em tamanho real, se ele tiver num material mais resistente, vocês vão ter ele por muito tempo. Ele não vai puir, ele não vai se estragar tão fácil, tá? Então aqui eu vou recortar o meu. Aqui, ó, gente, só para mostrar para vocês como que funciona a pence, eu vou dobrar ela aqui. Eu vou encostar pontinho com pontinho. Ó, pelo avesso, né? Encostei ali pontinho com pontinho da pence, que é assim que vai ser o aspecto dela fechado na costura. E vocês podem perceber que ela já tem, ó, ela já cria aqui esse volumezinho do quadril, né? Ela já cria esse volume no próprio papel. Essa é a função de uma pence, tá? É para isso que ela serve. Na hora da costura, claro que não vai ficar assim tão pronunciado, tão bicudo, porque isso aqui é um papel, né, gente? É um material mais rígido, não tem tanto caimento, né, maleabilidade como um tecido. Então aqui também, para deixar a pence bem certinha, bem acertadinha, eu dobro ela e recorto depois. Em alguns casos, isso nem vai ser tão perceptível, mas olha só, olhando aqui pelo avesso, é uma coisinha de quase nada mesmo, ó. Mas uma protuberânciazinha saiu ali da pence. Essa é a maneira mais certeira de se fazer esse recorte de pence.
porque aí depois na hora de fechá-la para costurar, não vai correr o risco de faltar um pedacinho de tecido ou de sobrar, né? Então, fazendo isso, fechando já o molde, na hora da modelagem mesmo, fechando a pence, a gente já recorta a cintura, aqui que nem eu fiz, ó, nessa nova linha que a gente traçou por último ali. E depois abre, vai ter a pence certinha. Às vezes ela vai ficar pra dentro, às vezes vai ficar pra fora, depende da pence, do lugar, da profundidade, do tamanho dela. Mas, no geral, é isso aqui, tá, gente? Então, aqui está a nossa sainha, a metade da frente dela, a metade das costas dela.